Estamos de volta, continuamos com o nosso congresso e faremos agora uma retrospectiva de clássicos, os melhores das edições anteriores. E novamente convidamos a nossa presidente, que hoje está trabalhando a todo vapor, não é à toa que é a primeira edição que ela está coordenando. Imagine as outras então. Venha, Valdenise. Olá de novo. A ideia desse painel, na verdade, quando a gente imaginou, idealizou o painel, é que a gente fosse pegar as melhores apresentações do passado e ver como que aquele higienista avançou, né, no tema. Aí nós vimos qual seria a dificuldade. Então a gente pensou aí, ao invés de trazer aquele higienista, trazer os principais pontos abordados nas outras edições com higienistas gabaritados, né, com muita experiência. Então eu queria aqui convidar ao palco Douglas Santos, que vai falar sobre o panorama do PCA ao longo do tempo. Douglas Santos. Douglas está ali. Bom, pessoal, boa tarde. Gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer especialmente ao convite, pela oportunidade que eu tenho de trazer hoje um case de uma implementação que a gente fez em um dos nossos processos. Eu trabalho na Volkswagen Caminhões e Ônibus, em Resende, na região sul-fluminense, do estado do Rio. Eu vou apresentar um pouquinho de algumas boas práticas, né, mais especificamente em um setor que nós temos na Volkswagen Caminhões e Ônibus, que basicamente fala sobre a redução, né, na exposição dos colaboradores ao ruído. Então, resumindo um pouquinho, né, a questão do ruído presente nos ambientes, o ruído presente no ambiente de trabalho, a diversidade dos processos, variados tipos, né, tanto de equipamento como de intensidade. Na Volkswagen, caminhões e ônibus também não é diferente. Setores mais críticos, que podem ocasionar aí a perda da qualidade, o desempenho do trabalho, a qualidade de vida e a saúde, e também casos que influenciam diretamente na questão do absenteísmo, afastamento temporário e outros pontos. Então, tudo isso chamou a nossa atenção, né, a oportunidade, a possibilidade de pedir ajuda, né, trazer o envolvimento a outros setores, como manufatura, engenharia de processos, e a gente poder trabalhar especificamente nesse caso que eu vou estar apresentando aqui. Nós temos lá a área de armação de cabines, né, onde todo o processo produtivo do caminhão ele se inicia nesse ponto, né, na área do body shop. E esse processo basicamente é o quê? É o processo de armação da cabine através de pontos de solda. É a parte da chaparia, onde a cabine ela é montada através da união das peças, através desse ponto de soldagem. E mais especificamente nesse setor, a gente tinha, por exemplo, aí em 2006, 98 decibéis, onde a qualidade desses pontos de solda nessa cabine, né, todo o monitoramento que era necessário na parte de medição da qualidade, esse processo era feito basicamente com talhadeira e martelo. Né, por isso a necessidade, a importância da gente trabalhar e trazer realmente essa boa prática que para nós teve grandes resultados. Os colaboradores, por exemplo, a gente consegue apresentar aí, eles realizavam esses testes, né, através de peças dispostas em bancadas, né, de forma individual e em períodos e localizações, né, já estabelecidas pelo processo produtivo. Para vocês terem ideia, em um dia, por exemplo, um colaborador chegava a aplicar 5.000 batidas com esse martelo e essa talhadeira para poder verificar a qualidade dos pontos dessa soldagem. Então, assim, é um processo que chega a assustar até certo ponto e fala, poxa, um negócio tão arcaico, mas era feito dessa forma, né? Então, tem esse resultado e essas audiometrias, a gente tinha casos de colaboradores com audiometrias alteradas aí. Então, fomos motivados a melhorar essas condições, né, durante todo esse processo e abranger principalmente outros pontos da empresa. Hoje eu estou trazendo aqui uma área específica que a gente abordou de forma direta para poder trazer condições, melhores condições na questão da cultura de proteção auditiva. Então, o que nós fizemos? Nós criamos, né, um comitê. Esse comitê é composto por fonoaudiólogo, médico, engenheiros e técnicos de segurança, enfermeiros, né, higienistas, engenheiros de processo e manufatura e algumas equipes de apoio. Todos esses motivados diretamente pela necessidade de trabalhar as condições do ruído, não só especificamente nessa área, mas hoje trabalhando de uma forma ampla, né, em todo o processo fabril. Então, nós constituímos esse comitê. E aí eu vou trazer três medidas, né? Três medidas que a gente trabalhou diretamente aí. Uma delas, a gente tirou esse processo da produção, né, que estava concentrado ali através de teste nas bancadas, utilizando martelo e talhadeira, e a gente investiu, na medida 1 de engenharia, numa área denominada como teardown. Então, nós tiramos aquele processo da produção
e a qualidade desses pontos de soldagem passou a ser verificados, né, medidos através dessa sala de teardown. Então, houve investimento, né, para a criação desse ambiente. Toda a atividade de certificação da qualidade dos pontos de soldagem passou a ser feito nesse ponto específico. Então, saindo da produção, passou aí para essa área. Essa área, especificamente falando, é uma área toda com todo o sistema de acústica, né, no seu entorno. Então, toda aquela população que fazia esse processo, a gente passou a fazer diretamente nessa área do teardown. O ruído, né, passou a ser concentrado num único ponto. É uma área bem estruturada, com isolamento acústico e toda a sua área interna construída, e a gente passou a utilizar equipamentos específicos. Então, martelo e talhadeira saiu, passamos a utilizar pinças pneumáticas, né, para poder fazer essa destruição dos pontos e ver a qualidade, e também com martelete pneumático para abertura e teste da soldabilidade. Com a evolução desse processo, como eu falei, nós tiramos da produção para essa área específica. Então, a gente saiu lá de 98 decibéis para 81, né, no ano de 2019, por exemplo. Então, pessoal, a segunda medida, dando continuidade aí, a gente passou daquele processo do teardown para ultrassom. Esse ponto para a gente foi fundamental, onde a gente, de fato, conseguiu fazer o trabalho que trouxe uma estruturação e um trabalho de grande abrangência para poder melhorar todo esse processo. Então, a qualidade desses pontos de soldagem que saiu da parte do teardown, que a gente tirou da produção, levou para essa área específica, onde a gente tinha um trabalho concentrado somente naquele ambiente, a gente evoluiu, fizemos estudos, né, de mercado, benchmarking, com grandes empresas de soluções e equipamentos, e aí a gente passou a trabalhar nessa terceira etapa com a evolução focada mais especificamente no desenvolvimento desse trabalho através do ultrassom. Então, é um equipamento moderno, né, de alta tecnologia, né, na questão de inspeção de solda. Ele é um trabalho mais rigoroso, né, que abrange diretamente normas e procedimentos aí de qualidade. O acesso para poder verificar a condição da qualidade desse ponto é apenas de um lado que é necessário, né, então não precisa fazer outro tipo de medição e nem utilizar outras ferramentas, né, de espessura mecânica, como pinça e micrômetro. A gente utilizava a pinça, por exemplo, lá na área do teardown. E a peça também não tem a necessidade mais de ser cortada. Até então, naquele processo, tinha a questão do risco de acidente, não só utilizando o martelo e a talhadeira, mas, no segundo momento, na parte do teardown, o risco de corte, porque ele tinha que fazer manuseio dessas chapas, e essas chapas também eram cortadas. Então, tudo foi configurado de forma correta para a gente poder ter resultados altamente repetíveis e confiáveis aí nesse processo. Não há risco potencial à saúde associado aos testes ultrassônicos, por exemplo, diferente de radiografia. Não requer paralisação de outros serviços durante a execução, que isso acontecia muito, principalmente quando eram atividades embancadas, né, tinha que paralisar certos processos para poder fazer essa movimentação. É importante ressaltar que também esse processo de inspeção por ultrassom não proporciona o ruído propriamente dito, né, onde a gente alcançou uma expressiva redução no nível que nós tínhamos até então. Com a implementação desse recurso, o tempo de finalização desses testes reduziram bastante também, né? Hoje é permitido concluir uma cabine inteira, um caminhão inteiro, antes de ir para o processo de pintura, né, uma cabine com 3.089 pontos de solda são verificados em apenas 5 dias. Tá? Então, é uma abrangência muito importante para nós. E aí a gente mostra um pouquinho da evolução, né, em 2006, 98 decibéis, 2019, 81, e alcançando 2023, para cá, 79,8 decibéis aí. Outros pontos que a gente aproveitou a oportunidade, junto com essa equipe, né, com esse time que passou a fazer parte desse comitê, a gente passou a trabalhar fortemente nas questões de avaliações, registros e ações educativas. Então, esse time passou a aplicar questionários de crenças e atitudes em relação à proteção auditiva, né, onde a gente aplicou esse formulário antes e depois das intervenções que foram feitas. O treinamento também individual, né, junto com a equipe, falando de pontos importantes em relação à eficácia de protetores auriculares e as condições de utilização, né, e a parte de qualidade dos produtos aí, como que está. A utilização de slides também, imagens, conteúdo escrito e músicas, nós utilizamos isso também no processo produtivo, nessas abordagens aí junto aos colaboradores, né. Então, durante esses treinamentos, eles recebem as orientações e também podem participar, tirando dúvidas, né, tendo esclarecimentos, e, além disso, a gente trabalha diariamente com as informações junto ao WhatsApp, junto dos colaboradores aí.
Aí tem um exemplo, o treinamento de fiscalização, treinamento e fiscalização. No treinamento, a gente criou uma cartilha que foca bastante a questão do protetor auricular. A gente fala também da questão de utilização de fones de ouvido, coisas desse tipo, né? A gente faz essa abordagem na linha de produção e também a gente tem, junto com o comitê, a parte de fiscalização dos equipamentos de proteção auditiva na área, né? Onde esse comitê faz a verificação, né, dos times na produção, a utilização, orienta, né? Então, trabalha diretamente nesses pontos aí em relação aos EPAs. Eu trouxe algumas informações aqui, né? Nesse caso, por exemplo, após a implementação, né, dessas ações, desses três pontos diretamente, a gente vem mantendo aí a estabilidade, né, nos casos de incidência de agravamento ou desencadeamento nas áreas de produção. No ano de 2023, por exemplo, nós fechamos com 2.243 colaboradores contemplados diretamente por esse trabalho. De novo. Coloca a parte final, então, agora, que eu acho que é a parte 3, acho que ficou dividida em 3 partes. Coloca na terceira parte aí. Exatamente. Então, alguns resultados aí com esse trabalho, né? Nós melhoramos a qualidade de vida dos colaboradores, tivemos aí colaboradores em grandes escalas contemplados aí pelo programa, 2.243 no total, diagnósticos mais bem estruturados, né, e trabalhados, redução de queixas clínicas, aumento de produtividade, redução do estresse e fadiga, diminuição nos índices de acidentes, absenteísmo. Passamos a ter uma gestão mais transparente que garante a segurança e a qualidade de vida da empresa. Como eu citei lá atrás, retiramos a necessidade daquele processo, né, que eles executavam com 5.000 batidas aí dia em relação à utilização de martelo e talhadeira. Melhoramos o relacionamento entre os colaboradores, né, tivemos aí colaboradores mais bem-humorados, satisfeitos e favorecendo a interação no dia a dia. Trouxe um pouquinho também, mostrando a questão da redução da taxa de frequência, que a gente conseguiu alcançar ao longo desse período, tendo melhores resultados. O absenteísmo também caindo de 3,21 de janeiro de 23 para 1,14 de janeiro de 2024. E aí nós tivemos a oportunidade com esse trabalho também de ter sido reconhecido aí no case da Proteção Brasil do ano passado, 2024, né, onde a gente teve a oportunidade de ganhar aí com capacete de ouro, melhor case da região sudeste e também do Brasil. Somos uma empresa reconhecida pelo GPTW, né, no ano de 2024, por exemplo, nós alcançamos o 1º lugar no Rio de Janeiro e a 4ª no Brasil. E é isso, eu trouxe um pouquinho, né, desse case, que para nós foi uma satisfação muito grande. Hoje a abrangência desse trabalho lá, esse trabalho, na verdade, foi um ponto de partida para a gente ter uma abrangência maior ao longo do nosso processo. Hoje a gente tem trabalhado fortemente, principalmente na questão do ruído, uma coisa que no passado era um pouco mais, vamos dizer assim, mais frio. Hoje está mais aquecido com essa atividade, com esse time, e a gente tem conseguido trabalhar em outras frentes, né? E esse trabalho foi o pontapé que engrandeceu bastante o nosso dia a dia e a gente conseguiu fortalecer, junto às nossas diretorias, aí, principalmente o desenvolvimento de novos trabalhos, de novas ferramentas. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez agradecer o convite. Aí tem o meu contato, qualquer dúvida que tiverem, por favor, pode anotar o meu contato aí, meu telefone. Tendo uma oportunidade, quando visitarem a região do Rio, as portas da Volkswagen, caminhões e ônibus estão abertas para que vocês possam nos visitar, possam fazer um test drive nos caminhões da Volkswagen conosco. Então, tem o contato aí. Só não pode ir todo mundo de uma vez, para ficar difícil, né? Mas a gente pode estar conversando para apresentar um pouquinho mais do case. Esse case ele é extenso, ele é até maior. Eu fiz só um resumo, até por causa do tempo, né? Eu ainda vou conseguir acabar antes da oportunidade que foi dada aí. Mas, assim, a gente deixa as portas abertas para poder receber vocês e a gente poder apresentar aquilo que foi feito e também ter a oportunidade de aprender um pouco mais com vocês aí. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, e obrigado a todos aí. Tenham uma boa semana aí. Vamos lá, as perguntas. Obrigada pelo envio. A pergunta do Adriano Moraes: as avaliações dos níveis de ruído foram pontuais ou dosimetrias? Poderia falar um pouco sobre o tratamento das amostras? Então, foi por dosimetria. 8 horas de trabalho, dosimetria. Teve algum tratamento estatístico? Então, tem dados estatísticos, eu não trouxe para apresentar aqui, mas sim, qualquer coisa, pode entrar em contato no meu telefone, eu passo sim para essas informações. Foi o Adriano Moraes. Tá ok.
Queria agradecer a presença de todos, é sempre bom ver esse histórico, né, ver a nossa história, para o bem ou para o não tão bem, mas teve um legado, a gente precisa realmente lutar para que a gente, né, como associação, se organizar para que a gente force aí a mudança desse cenário, porque a nossa área ainda é muito legislativa. Né? A gente está escrito aonde, onde é que a gente vai, onde é que a gente busca, né, e fazendo isso a gente não protege o empregado que está ali na ponta. Eu queria agradecer a presença de todos, a participação, e vamos à entrega do brinde.